do currículo objetivo ao subjetivo. Que é dessa experiência da autonomia, justamente ela vai dar como você faz uma transposição do que você tem que aprender para aquilo que é o seu interesse, o que você pode aprender, né? Então, o que é isso? Eu vou trazer um pouco, mais ou menos, como foi uma prática no âncora, né, que a gente tinha. Então, eu era tutora de um grupo de crianças de diversas idades e eu olhava cada uma delas. Então, eu abria a tabela de objetivos e começava a avaliar cada um deles para ver em qual etapa do desenvolvimento aquela criança estava, em cada área do conhecimento. Era mais ou menos isso. E o que ela ainda precisava desenvolver. A idade, ela não era o critério fundamental, né? Ele é mais um critério. Então, por exemplo, se eu me deparava com uma criança de 9 anos que ainda não estava alfabetizada, a gente sabe que isso é muito comum, né? Eu não ia passar para ela conteúdos, né, os objetivos de língua portuguesa do 3º ano. Eu retomava para os objetivos do 1º ano, né, dessa primeira etapa de alfabetização. E, assim, além do mais, em muitos casos, por exemplo, essa criança também tinha... quando a gente começa a fazer essa avaliação, se, por exemplo, em língua portuguesa ela estava ainda precisando retomar os conteúdos do 1º ano, em outras áreas ela já estava desenvolvendo coisas do 4º e 5º ano. Então, por isso que o critério de idade ele é muito problemático, quando unicamente... né, e gera, assim, uma grande frustração no educador, né, eu vejo. Uma coisa assim, a gente está falando de crianças, mas, por exemplo, outra coisa bem comum que tinha era retomar os conteúdos do ensino da educação infantil, né? Criança que não consegue cortar. E eu falo criança, mas tem jovens e tem adultos que não têm a motricidade fina desenvolvida. Então, você vai fazer o quê? Você vai ficar trabalhando objetivos mais avançados do que ela tem capacidade ali? Ou você vai, então, retomar aquilo e conseguir que ela se desenvolva de uma maneira mais harmônica, né? Então, é assim. E é uma coisa que tem que tomar cuidado. Então, se a criança não está alfabetizada com 9 anos, ela deveria, então, ter ficado retida no 1º ano? Não, não quer dizer isso, né? Porque, não, pelo menos não necessariamente, foi aquilo que a gente estava falando. Se em uma área do conhecimento, talvez ela tenha ainda precisaria trabalhar aqueles objetivos, em outras, não, né? Em outras ela já está em lugares mais avançados, em outras áreas do conhecimento.